Senhoras e senhores, menininhas e menininhos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente, Rafael Baltresca. E aqui para a segunda parte do papo que eu tô tendo aqui com o Rafa Kraisch. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Rafa, é fascinante, né, esse assunto, e hoje eu vou cavar mais o que não é hipnose manda do que bala. o que é. Porque a gente fala sempre de hipnose, eu faço hipnose, então vira e mexe a gente tá falando disso. Para fazer o link, o que na meditação é hipnose, o que na hipnose é meditação? O que você vê como um ponto de convergência? De diferença, de convergência e diferença. É, mas começando pela convergência. Ótimo. Então, essa é uma pergunta muito legal. O que diferencia hipnose da meditação? Primeiro, hipnose e meditação são diferentes ou são iguais? E onde tem essa ruptura ou essa junção? Então, como eu falei, eu falo com um pouco de propriedade porque eu meditei durante muitos anos e muito tempo. Você faz os dois durante muito tempo, né? E aí, meditação, o estado que a gente chama de meditação é exatamente o mesmo estado que a gente chama de transe. Entendi. Então, quando você está hipnotizado, é como se você estivesse... É o mesmo estado. Você está num estado, é o mesmo estado de euforia, de felicidade, de relaxamento. Hiperconcentração, sabe quando tu faz assim uma brincadeira na rua de fazer a pessoa perder a voz. 3, 2, 1, abre o olho e a pessoa... Nossa, como eu me... Já aconteceu isso contigo? Uau! Me senti muito bem. Um minuto que ela só perdeu a voz para tu brincar... Ela parece que mudou a vida dela. Já aconteceu isso contigo, não é verdade? Muitas vezes. É o mesmo estado que a pessoa sente depois de meia hora sentado. Eu posso dizer então que a hipnose ela é uma meditação induzida. Quer dizer, eu consigo induzir uma meditação numa pessoa que não medita. É a mesma nunca coisa. Meditou ou nunca chamou isso de meditação. É o estado mental que é o mesmo. Então, por exemplo... É o tal do frame, né? Isso. Então, quando a gente está aqui, a gente está no estado mental... que se você parar agora por 10 segundos, você consegue perceber que tem um monte de pensamento lá. Só que a gente não percebe porque o barulho aqui fora é maior do que o barulho que está dentro. Não é verdade? Gostei disso. É por isso que as pessoas dizem que não conseguem meditar. Elas dizem, Rafael, eu sento e a minha mente começa a trabalhar. Não. Eu gosto do exemplo da lei da inércia. Então você tá lá andando o carro a 60 por hora e você freia. Certo. Você não fica parado, você... Não é verdade? Vai embora. Vai em frente. E com a meditação é a mesma coisa. A gente tá num ritmo aqui... Para o corpo. A mente, ela continua. Ela continua no ritmo do teu dia. E assim como no carro, como a gente não percebia esse movimento, só quando para você percebe. Só quando para que você percebe. Se o corpo para, você fala, opa. Isso, aí a meditação, o problema, entre aspas... É frear isso. Isso, o problema da meditação é que as pessoas acham que meditar é parar de pensar. É ir contra a lei da inércia. Não vai funcionar. Na hora que você para meditar, você para pensar os pensamentos. Pensar o pensamento. Pensar o pensamento? Exato. É começar a compreender por que eu estou pensando mais do que isso. Porque o ato de querer compreender o pensamento já é um pensamento. Já era outro pensamento. Exato. E aí você, de repente, já está pensando na louça, no café da manhã e passou meia hora e você estava sentado? Não. Vamos lá. Eu nunca tive uma aula de meditação e vou ter a minha agora. Ótimo. Pela primeira vez. E aí o que acontece? Qual que é o segredo? Na hora que você senta para meditar... 2 abordagens que são as mais comuns da meditação. A primeira é aquilo que a gente chama de ato de observação. Você é um testemunho. Okay. Então, você está lá de olhos fechados e vem um pensamento. O pensamento de o que eu vou comer hoje à noite? Veio esse pensamento. A tendência é eu querer brigar. Não, eu estou meditando, eu não posso pensar. Mas isso já gerou outro pensamento. Cara, mas agora eu me desconcentrei, já gerou outro pensamento. Não, o segredo é o que eu vou comer hoje à noite? É um pensamento. O que eu vou fazer amanhã? Quer dizer, nem tentar responder, simplesmente nem ver o tentar pensamento. Dialogar isso. Esse é o ato de
ser um testemunha, é você observar o pensamento. Porque olha só que louco, isso vai fundir a cabeça de quem está olhando também. Já está fundindo a minha. Mas vai fundir mais. Olha no olho, vai, Rafa. Porque isso vai fundir ainda mais a cabeça, porque a gente está tão dentro do carro em movimento que a gente não percebe. Olha só, esse aqui é o meu celular. Tá bom. Certo? Por que eu digo que ele é meu? Porque você comprou. Ok, mas antes disso, porque eu sei que eu sou diferente dele. Tá bom. Ele não sou eu. Ah, entendi. Ele é meu. Entendi. Ele é seu, ele não é você. Eu sei, eu percebo, por isso que eu digo que ele é meu. Essa mesa, eu digo a mesa, porque eu sei que eu sou diferente dela. Certo. O meu corpo, porque lá dentro eu sei que este corpo não sou eu. Quem sou eu? Calma, mas não é só isso. Quando você diz o meu pensamento, quem está pensando? Caramba, já começou. Não é meio doido? Quem que está pensando agora enquanto fala comigo? Quem é o eu que percebe o pensamento? Quem é o eu que percebe o pensamento? O pensamento. Quem é? Não pode ser o próprio pensamento. Não é o próprio pensamento. Aqui que daí já começa a fundir um pouco mais. Esse, em tese, seria o objetivo da meditação. É perceber quem é este eu. Isso fundiu minha cabeça. Isso funde a cabeça. Porque o pensamento não consegue pensar no eu. E é por isso que tentar controlar o pensamento à força é inútil. Porque é um pensamento tentando controlar outro pensamento e isso gera um ciclo sem fim, uma montanha russa. É por isso que dizem, quanto mais você pensa no problema, mais forte ele fica. Mais ele cresce. E aí isso ficou absurdamente claro quando eu entendi a hipnose. Ou quem estuda psicanálise, por exemplo, que por trás do pensamento existe o racional consciente, existe um inconsciente ou subconsciente, na terminologia que a gente gosta de usar, que em tese seria este eu que percebe o pensamento. Quem é o eu? Aí ferrou. Não dá mais. Não dá mais. Porque este eu seria aquele que percebe o pensamento, mas sem estar mesclado com ele. Exemplo, aquilo que a gente estava falando na live. Eu aqui, nós estamos aqui, nós somos um Rafael. Diferente do Rafael quando está com a gente, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Claro. Então, tem um eu que percebe os papéis mudando. Uhum. Esses papéis, eles estão atrelados ao pensamento. Ele diz, não, eu não vou me comportar aqui na câmera da mesma forma que eu me comporto com a minha esposa. Uhum. Este pensamento eu percebo, mas não sou eu. Ele é parte de mim. Qual é a loucura da humanidade hoje? É as pessoas acharem que elas são o que elas estão pensando. Não. Então não somos o que pensamos. Exato. Tem algo ainda atrás. Tem algo ainda por trás que segura esses pensamentos. E o pensamentos. autoconhecimento, então, seria a busca por este eu. A busca por este eu. Este é o verdadeiro autoconhecimento. O autoconhecimento não é meditação, não é o incenso, não é religião, não é o vegetarianismo. Autoconhecimento não é livros de filosofia. O autoconhecimento é perceber quem é o eu por trás das máscaras. Quem é o eu por trás do pensamento. Quem é o Rafael, que é um Rafael na frente da câmera? Quem é o Rafael que está com os filhos? Quem é o Rafael que está sozinho? Mas que usa todas essas coisas para se manifestar de vez em quando. Quem chega nesse momento? Quem é? É um guru? É um mestre? Assim, na terminologia oriental, o cara que entende isso é o guru, é o mestre, porque ele percebeu que não é o pensamento. Porque, Rafa, saindo da loucura, porque pra mim, pra você é normal. Pra mim isso é uma viagem... pra mim a loucura já é normal. A tua loucura é normal. Mas saindo da viagem e chegando mais pra realidade. Eu sofro muito de brigar com a minha esposa ou brigar com alguém e continuar com aquela sensação ruim, sabe? Como se eu não conseguisse falar, ok, já brigamos, já resolvemos, vamos voltar. Eu sofro porque parece que leva. Demora e alguma coisa tem que acontecer. Exato. Que às vezes é uma coisa muito boa. Por exemplo, vou ser bem prático agora, tá? Quebrei o pau com ela porque ela queria ir ao cinema e eu não queria e a gente não foi. Uma bobeira qualquer e ficou aquela coisa de, sabe, um falou uma bobeira pro outro e aí acontece uma coisa muito ruim. Explode o vidro do carro,
parece que naquele momento quebra o transe e a gente está preocupado com esse problema e parece que as coisas voltam ao normal entre eu e ela. Ou então uma coisa muito boa acontece. Nossa, olha quem chegou aqui, uma pessoa que a gente queria ver, e parece que quebra o transe. Por isso que eu falei sair da loucura, que não é uma loucura, mas sair da viagem e ir para a realidade. Perceber esses pensamentos ou dominar esse eu seria dizer assim: este que está quebrando o pau não sou eu. Exato. Isso é um pensamento, algo. Exato. É isso. Exato. É entender essa distância entre o meu pensamento porque nós estamos e a minha mergulhados raiz. na inércia, no movimento do carro. Quando você falou da inércia, na hora eu pensei nisso. Falei, cara, quando eu brigo, eu fico na inércia um tempão. Exato. A gente vai. Mesmo que a discussão acabou, cada um foi pro seu canto, mas o movimento continua. O pensamento está lá ainda, né? Tá lá rodando. Tá rodando. A cabeça tá rodando. Mas ela tá errada. Aí, isso não tá certo. Aí o que é o certo e errado ali já vai mudar. Por quê? Porque olha só, quem é o eu que percebe o pensamento? Este eu, ele usa o pensamento para trazer à tona algo. Por quê? Digamos que se você brigou com a sua esposa, a sua reação vai ser diferente se eu brigasse com você. Com certeza. Com certeza. Absoluta. Porque a relação emocional de você para mim é diferente de você para ela. Só que quem percebe, quem acha isso é esse eu que está aí dentro. Para ele falar para você que você mexeu nele, ele usa o pensamento. O pensamento é inútil. Veja bem, ele detectaria que eu briguei com você da mesma forma que ela brigou com você. A mesma frase, a mesma palavra, os mesmos gestos. Só que a detecção do que mexeu lá dentro é esse eu profundo. Não tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Aí o que acontece? Para ele dizer para você, porque é meio louco, parece que são duas pessoas aí dentro. E é muito doido isso no trabalho da hipnoterapia. A gente vê que é mais de uma pessoa. Lá dentro tem uma mente mais profunda, que é como se fosse a palma da mão e os dedos são os pensamentos. Ela usa um pensamento para dizer, olha, isso agora mexeu com algo que está aqui dentro. E eu quero que você olhe. Só que a gente se foca no movimento e não para aquilo que está lá dentro. Na prática, como que uma pessoa que está ouvindo a gente, que pode ter um problema de relacionamento, ou com o chefe, ou isso de guardar rancor... Como que faz? Como é que faz, né? Ótimo. É muito simples. É difícil, mas é simples. É difícil porque tem que ter o hábito. Mas é simples quando você está entendendo. Puta, Rafael me xingou... Disse que meu blazer cinza é feio. Porra, aquilo... Me mexeu. Tá, pera aí. Porra, o que tá doendo aqui? Pô, o Rafael falou com algo do meu blazer que é cinza, ele não gostou. Aquilo mexeu. Pera aí. Mas o problema é o Rafael que falou isso? É o blazer? Ou será que isso tem a ver com aquela vez que a minha mãe me falou alguma coisa? Aqui eu já começo a distanciar o pensamento do eu. Não é o Rafael que me magoou. É aquela emoção que está guardada lá da minha mãe quando eu era criança que mexeu agora. Que pode ser qualquer coisa também. Que pode ser qualquer coisa. Agora, como que eu faço isso? Eu tenho que parar e perceber onde está doendo aqui agora. Quando eu olho para essa dor, para esse ponto, qual a imagem, qual a ideia que me vem? Pô, minha mãe, o que minha mãe tem que ver com o blazer? Pá, mas eu lembro disso. Então, coisas que estão lá dentro que me ajudam a perceber de onde vem aquela dor que eu associo a algo ou alguém aqui fora. Interessante, porque eu não sei se esse processo faz com que a dor passe, mas pelo menos esse pensamento ele é dissociado, né? Ele dissocia. É o primeiro passo. Isso. Aí evita que eu continue criando mais dor. Agora eu não tenho mais necessidade de ter raiva do Rafael. Porque eu sei que não foi o Rafael que me machucou. Ele tocou uma porcaria que já está guardada. Então eu posso olhar para o Rafael sem ter raiva. Mas eu sei que o problema está aqui de outra situação. Entendeu? Aí, agora, como é que eu arrumo isso? Aí é outra história. O autoconhecimento seria basicamente isso. Eu perceber que os problemas da minha vida não são necessariamente criados pela situação da vida, mas com o que já está guardado dentro de mim. A gente foi assistir a um espetáculo de humor há uma semana e do meu lado tinha uma mulher que ria muito, mas ria muito. E aquilo me incomodava de um jeito, mas me incomodava, sabe? Não era simplesmente pelo barulho, mas era um incômodo diferente aquilo. É interessante porque por um segundo
eu me fiz essa pergunta. Por que essa risada me incomoda tanto, né? Isso. O que tem lá? Eu não cheguei numa meditação tão profundo, mas algo me disse que não era simplesmente o barulho, nem a risada, porque todo mundo estava rindo, né? Isso. Mas você foi para um lugar que estava rindo, que era para rir. Era né? para rir. Mas essa mulher, ela me trazia algo que eu acho... Alguma coisa mexeu lá dentro. E isso é autoconhecimento. Não necessariamente, como eu falei, autoconhecimento não é a meditação. Você não precisa meditar para ter esse autoconhecimento. É essa introspecção tua. Por que esse riso me incomoda? Entendeu? A meditação, para que serve a meditação? Para fortalecer o cérebro ou encéfalo, né? Para fortalecer o cérebro, para na hora que você precisar fazer isso, já tá mais fácil. Por quê? É um treino, então. É um treino. A meditação é um treino de percepção. A meditação é um treino de percepção. E tem muita gente que confunde e acha que a meditação em si vai mudar a sua vida. Não. A meditação é igual você ir na academia, puxar ferro, mas é quando você tá lá fora que daí aquele braço tá forte, ele vai te ajudar. Entendi. Não basta, a academia em si não vai ter função nenhuma. Entendi. Então a meditação te ensina a perceber os pensamentos para um momento que você precise. Perfeito. E fala, opa, peraí, esse não sou eu. Exato. Esse é um pensamento rebelde, a meditação fugitivo. A meditação é um treino para fortalecer a mente. Para quando você precisar fazer alguma coisa, já tá fácil. Poxa, me incomodou, peraí, só um pouquinho. Putz, eu acho que pode ser por causa disso. Então a meditação é um treino para te fortalecer para o teu dia. Então o erro que eu vejo é as pessoas achando, e eu cometi esse erro também, de achar que é a meditação, por exemplo, que vai transformar a sua vida. Não. Ela não é o fim. Ela não é o fim. Ela é o meio. É só um instrumento. Então, beleza, eu medito 5 minutos por dia. Não precisa ser 3 horas. 5 minutos é só o treino para você parar, olhar o pensamento, respirar, sem julgamento, sem querer mudar o pensamento. Apenas respirar. É o que acontece? Quando você precisar isso na hora do trânsito, quando levar uma buzinada, quando a mulher falar algo que machuca, você consegue dizer, peraí, eu acho que eu não preciso fazer. Tô treinado. Eu posso mudar. E aí isso evita, o sofrimento tá lá, mas isso evita que você crie mais sofrimento. Rafa, esse assunto é fascinante, bicho. Para quem quer começar a meditar, dá um exercício simples. Tá? Ótimo. Você tinha falado para a pessoa parar, mas fala a parte prática. Se é no sofá, se é na cama. Ótimo. Tá? Para a gente terminar esse... Você quer que eu faça já agora? Dá pra fazer? Pra pessoa praticar em casa? Dá pra fazer mesmo? Com certeza. Vamos lá então. Em 3 minutos dá pra gente praticar isso e a pessoa levar pra vida dela. Oba! Então tá. Então pra você que tá me assistindo ou ouvindo a gente, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir uma posição confortável que não seja deitado. Porque se você deitar, a tendência é a pessoa dormir. Ok. Isso é um treino de autopercepção, de autoconsciência. Dormir, ninguém tem autoconsciência. Ok. Então, sente-se confortavelmente numa cadeira, encoste as suas costas na cadeira ou numa poltrona confortável e põe as solas dos pés no chão. Assuma uma posição totalmente neutra e não precisa fazer nada demais, apenas deixe as mãos soltas sobre as 2 coxas. Feche os olhos. Não precisa fazer a posição de lótus. Não precisa fazer invertida sobre a cabeça, não precisa incenso, nem música. Quer dizer, sentei, sola no chão. Exato. Uma posição confortável para a pessoa estar estável. Perfeito. Porque a tendência, a gente que se vê da hipnose sabe, a tendência é o corpo amolecer tanto que se você não está estável, você cai. Ok. Então uma posição de segurança. Uma posição de segurança que seja numa poltrona, confortável, e você fecha os olhos. Fechando os olhos, você está acompanhando a gente, pode acompanhar agora. Fecha os olhos. E eu quero que com os olhos fechados, você observe ou imagine a ponta do seu nariz. Imagine que lá na ponta do seu nariz tem uma pequena espinha. E você direciona a sua atenção para aquela espinha. Enquanto você imagina a ponta do seu nariz, simplesmente respira. Puxa o ar com tranquilidade e suavidade. Se você preferir, você pode até mesmo imaginar o ar colorido. E você pode exalar pelo nariz ou pela boca, o que for confortável. Muito bom. Agora, traga essa atenção para a tua face inteira, para os olhos, para a bochecha, para a testa. Imagina a face relaxando. Isso. E agora, imagina a tua atenção indo ainda mais para dentro da sua mente.
para dentro de você. E enquanto você vai permitindo aquela respiração ficar natural do jeito dela, coloca a tua atenção aí dentro da sua mente. Com certeza deve estar vindo 1 milhão de pensamentos, mas essa é a brincadeira. Você não precisa mudar o pensamento, não precisa tirar nem brigar. Você pode simplesmente perceber o que está acontecendo ali. E quando você perceber que o pensamento está levando você para fora da cabeça, volta para dentro e continua respirando. Nem se preocupa com o que acabou de acontecer no passado. Apenas se permite. E você pode permanecer nesse estado suave por mais 1 minuto ou 2, e daqui a pouco, suavemente, você pode abrir os olhos quando se sentir confortável. Espetacular. Olha, só na minha meditaçãozinha aqui já estou sentindo mais tranquilo. É só fazer isso, é perceber o pensamento, não precisa nada de extraordinário. Rafael, não tenho dúvidas, não tenho nenhuma dúvida que esse Balcast aqui vai dar do que falar ainda, viu? Que bom. E se você curtiu, é muito fácil, compartilhe com seus amigos para a gente compartilhar coisa boa, né, Rafa? Coisa Ótimo. útil. As pessoas precisam. Em meio a tantos porcarias sendo compartilhadas aí na internet, vamos compartilhar coisas boas. Rafa, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o seu instituto, né? Isso. É o Níquel Núcleo de Autoconhecimento. Conta pra gente como que as pessoas fazem para chegar até você. Olha, a forma mais fácil é o site, que é o www.nucleoníquel.com.br. Núcleo níquel ou níquel núcleo? Núcleo níquel. Tem Porque o nome é níquel, mas o site eu não consegui botar como níquel. Então é núcleo. Isso. Nucleoníquel.com.br. A gente falou tantas vezes núcleo níquel que ninguém vai se esquecer. Não, tranquilo. Nucleoníquel.com.br. Aí entra lá, vai ter o YouTube, vai ter as páginas, as redes sociais, Instagram. Tem a parte Facebook. de yoga, tem a parte de hipnose, tem a parte de atendimento, é isso? Isso, eu trabalho basicamente com 3 áreas. O yoga, a hipnoterapia e a constelação familiar, que é uma outra área de terapia que eu gosto de fazer em grupo. As 3 áreas são bem distribuídas. Muito bem, então entre lá no nucleoníquel.com.br para conhecer mais do Rafa. Para conhecer meu trabalho, você já sabe, www.rafaelbaltresca.com.br ou www.balcast.com.br. Foi muito legal, Rafa. Cara, foi um prazer. Thank you very much. Adorei estar contigo. Eu tinha certeza que a entrevista ia ser show de bola, mas você ainda superou as minhas expectativas. Que bom, fico feliz. O Rafa é um parceiro, um cara que está sempre comigo aí nas hipnoses da vida. E logo, logo ele volta mais papos aqui no Balcast. Com certeza, será um prazer. Beijos e abraços e nos vemos, então, daqui a uns dias. Valeu, tchau! Um abraço.